pessoal, meu nome é Ricardo Cabrera Machado, eu sou Head de Digital Application Services na Vertical SAP, dentro da Meta. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre as entregas remotas de projetos SAP. Bom, entrando um pouquinho no contexto, né, do que a gente viveu no ano passado. No primeiro quarto, né, nós tivemos aí a pandemia iniciando em março, e isso foi uma novidade mundial, que nos gerou aí uma consequência de todos irmos para nossas casas, né, para trabalhar de forma remota. Por máximo que nós, da Meta, a gente já estava acostumado a entregar projetos de forma remota, a novidade foi que o nosso cliente também foi para casa, trabalhar dentro de casa. Então, muitas organizações tiveram que se reinventar em cima dessa grande novidade. Mas também a gente teve a oportunidade também de avaliar aí nesse momento o que tinha de ponto positivo, né, nesse contexto todo. E aqui a gente cita alguns pontos positivos que a gente pôde colher durante a pandemia. Primeiro, a redução de custos, né? Todos nós sabemos aí o custo elevado que a gente tem, muito por consequência de logística, deslocamento, consumo e despesas gerais de alimentação, entre outros. Também o aumento da capacidade produtiva dos times, né? Porque aqui, e isso também está relacionado com o custo, né? Porque tempo é dinheiro também, então a gente conseguiu aí ter maior disponibilidade diária, ou semanal, ou mensal, dos times dentro dos projetos, por conta de não estar em trânsito, né? E também a gente conseguiu aí ter uma produtividade bem interessante, tá? Durante os projetos que a gente tem atuado de forma remota. Um ponto que eu acho que é um dos principais ali que a gente pôde sentir, né, na prática, foi a possibilidade de contratar pessoas e especialistas independente de base. Hoje a gente tem especialistas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e, enfim, e vários outros países. Outros pontos interessantes também são as ferramentas de comunicação e colaboração, né, que elas nos apoiaram muito durante esses momentos remotos. Reuniões de workshop dentro dos projetos, onde a gente poderia gravar essas reuniões, né? Então, elas serviam até como atas, porque eram nada melhor do que a gente revisitar o que foi dito e o que foi apresentado em forma de vídeo, né? Tem também alguns pontos de atenção que a gente precisa levar em consideração e alguns riscos que a gente precisa mitigar esses riscos. Eu convido aqui o nosso colega Silvio Rico. Deixa eu me apresentar, meu nome é Silvio Rico, atuo como gerente de operações e das entregas pela Meta, e nesse âmbito de melhores práticas e mitigação de risco para uma bem-sucedida experiência de trabalho remoto, a gente tem alguns pontos que temos que tomar muito cuidado. Redobrar algumas atenções. Dentre elas é a governança e a própria metodologia. Metodologia essa utilizando a da SAP Activate. Tem lá toda a parte de best practices que a gente utiliza e continua dentro mesmo com a pandemia. E mais, utilizando também os aceleradores que a própria ferramenta possui. E o outro tema que é bastante preocupante, que é preparar o time, ter competência ao time, a expertise necessária para atuar enquanto de forma remota. Na condução das atividades, na condução dos trabalhos, no compartilhamento da informação. E dentro desse contexto, é muito importante a gente fazer reuniões diárias, virtuais, de stand-up com o time. Esses approaches vão dar para a gente credibilidade junto ao cliente para que a gente compartilhe o plano do projeto e faça o controle do avanço das atividades. É fundamental que a gente tenha essa gestão muito mais próxima no instante de trabalhos remotos, com cerimônias definidas,
para que a gente consiga controlar essas ações e as entregas ao longo do que o projeto vai avançando e vai sendo feitas as entregas. Então, eu vejo como 3 pontos importantes. A abordagem da entrega remota, utilizando governança e metodologia, a expertise da equipe para poder ter competência em gerir e entregar e, inclusive, trazer a equipe do cliente para dentro de um aspecto de entregas remotas, de compromissos, e as ferramentas e a base de sustentação para ter um ambiente colaborativo. Esses 3 pontos são bastante importantes, Cabreira. Silvio, o que eu achei interessante, cara, assim, foi o feedback positivo que os clientes nos deram em relação aos projetos e a forma que a gente estava atuando nos projetos de forma remota, né? Por que isso? Porque para eles era uma novidade maior, né? Todos estavam de forma remota, não dentro das suas organizações, e enxergando que a metodologia que a gente criou em conjunto com a SAP, ela foi efetiva, né? O cliente ele expôs para nós que o projeto estava indo conforme a expectativa e não sentiram grandes mudanças em relação ao projeto presencial ou remoto. Eu queria ouvir um pouquinho, Silvio, o que tu tens a me dizer aí em relação às nossas experiências aí, o que você viu, mais algum ponto de positivo, ou como é que foi as interações junto ao cliente e o que eles nos disseram em relação a também as demais fases do projeto? Cabreira, evidentemente que é um conjunto, projeto que tem seus problemas, tem as soluções que a gente tem que apresentar ao longo dele, isso não vai mudar, seja remoto, seja presencial. Mas o que a gente tem de bom dentro desse processo é que ele é um processo construtivo. A gente apresenta uma metodologia e as soluções que a gente apresenta, ela constrói junto com o cliente. A maturidade do cliente é importante nesse caso. A gente tem níveis de maturidade dentro de cada cliente. E aí a gente tem que, a metodologia tem que proporcionar válvulas de escape ou ajustes que precisam ser feitos. Pelo quê? Pelo aprendizado. E a gente tem uma gama de clientes que proporcionaram nós termos essa competência de ajustar o processo ao longo dele e traçar o melhor caminho. E, evidentemente, os percalços, eles acontecem, mas a gente, o que tem que existir a resposta rápida para qualquer tipo de problema que venha a acontecer. Existem exemplos que utilizamos, tanto de forma remota, que tivemos que estar ali presencial dentro de um teste integrado e atuar de forma híbrida. Tem questões que você consegue resolver de forma remota e tem questões que você, muitas vezes, precisa fazer junto com o time de projeto a melhor decisão. Então, eu acho que esse é o que a gente tem de melhor, ter as respostas para cada tipo de situação e construir ela com o cliente. É verdade. A gente também, né? A gente continuou alguns projetos no momento que iniciou a pandemia, a gente continuou alguns projetos que já estavam em andamento, né? E outros que iniciaram durante a pandemia, né? Então, é interessante a confiança que o cliente teve, né, nessa forma de entrega e que a gente conseguiu colher esses frutos lá no final do projeto. Então, muito legal. Bom, pessoal, eu acho que a gente vai terminando por aqui o assunto de hoje, né? Mas fica aqui o convite para vocês continuarem no link ao vivo, para a gente conversar um pouquinho mais e tirar eventuais dúvidas do pessoal que está aí nos assistindo, tá? Então, eu agradeço aí a audiência de vocês para essa trilha e a gente se vê por aí. Silvio? Fico à disposição, esperando vocês dentro da nossa trilha, com as dúvidas, para a gente trocar e construir junto, sempre a melhor solução para cada tipo de cliente. Fico aqui à disposição para você. Obrigado.